Tem determinadas fases na vida da gente em que a gente não desanima, a gente desmorona de fato. Tanto problema para resolver, tanta conta para pagar, tanto boleto, tanta gente que depende da gente. E por muitas vezes a gente se vê sem força e sem saída. Se você está passando por um momento como esse, então esse vídeo é para você. Fala pessoal, Renato aqui novamente, bem-vindo a mais um Papo Certeiro. Hoje eu quero falar com você sobre um papo que a vida, ela pode te apertar, pode te pressionar, mas ela não precisa te destruir. Quando a gente lê na Bíblia sobre Paulo, ele realmente era alguém fora do comum. Ele apanhou, foi preso, foi perseguido, e mesmo assim ele conseguiu deixar essa sequência para a gente na sua segunda carta aos Coríntios. Nessa carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, e abatidos, mas não destruídos. Quando ele fala para nós que nós podemos estar atribulados, mas não angustiados, ele quer dizer que a vida ela pode nos pressionar quanto for, mas só que a pressão ela é algo que é de fora para dentro, não de dentro para fora. Quando essa pressão ela chega a alcançar o coração, é um momento onde a gente fica desesperado e angustiado. Vale a pena a gente pensar muito nisso. Por maior pressão que a vida nos coloque, que o mundo nos coloque, a gente está sofrendo essa pressão por um propósito. E a gente precisa buscar força em Deus para passar por essa fase, que é uma fase só. Quando Paulo fala que a gente pode estar perplexo, significa que a gente está se deparando por uma situação que parece que por muitas vezes a gente não vê saída. A gente fica até assustado com o tamanho do problema, onde a gente às vezes, por muitas vezes, não consegue encontrar uma solução. Mas Deus tem um caminho e tem um propósito para a gente. Então, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, existe um caminho, existe uma saída. E essa é só uma fase passageira. Quando ele fala que a gente pode estar sendo perseguido, parece que é aquela sensação que a gente tem de que todo mundo está contra a gente, sabe? De que a gente tem tentado de tudo, mas parece que nada dá certo. Então, a gente parece que se sente perseguido, mas não estamos desamparados. Existe um Deus que olha por nós, que prepara um caminho para nós. Então, por muitas vezes a gente tem essa sensação, né? De que a gente está atribulado, de que a gente está perplexo e de que a gente está sendo perseguido. E por fim, Paulo fala sobre estarmos abatidos, mas nunca destruídos. Toda a pressão e toda a tristeza e toda a angústia, ela pode abater a gente, mas ela não vai acabar com a nossa força. Ela não vai destruir a gente por completo. Enquanto a gente tiver força, significa que Deus está trabalhando. Então eu estava pensando muito nisso hoje, sobre essa mensagem e esse texto bíblico, onde Paulo passou por várias coisas, né? Como eu falei, foi perseguido, foi preso, apanhou, e mesmo assim ele conseguiu cultivar a esperança dentro do coração dele. Então, quando você se sentir atribulado, perplexo, perseguido e abatido, lembre que Deus tem um caminho para você. Lembre que você tem força, que você já passou por coisas piores. Então, eu levo isso para minha vida, assim. Sempre quando eu tenho essa sensação, principalmente de perseguição. Eu sei que tem muitas vezes que parece que nada dá certo, parece que o mundo conspira contra a gente. Quando eu me sinto perplexo, nos momentos em que parece que os problemas vêm todos de uma vez e eu não consigo encontrar uma solução para eles, eu acho que feliz é aquele que descansa no Senhor. Claro, você precisa fazer a sua parte, mas entender que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Então, Deus tem um plano muito maior para a gente e Ele conhece o nosso caminho, Ele conhece qual que é o nosso propósito aqui na Terra. E por muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso, né? De saber que tudo na nossa vida tem um propósito muito bem pensado e um plano muito bem estruturado e traçado por Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que o problema é maior que a nossa fé. Muitas vezes a gente acha que o mundo conspira contra nós. A gente acha que a gente já fez de tudo e mesmo assim as coisas não deram certo. Se não deu certo ainda é porque ainda não acabou. Se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Se não deu certo é porque ainda a gente não fez de tudo. Então, sempre haverá uma luz, sempre haverá uma alternativa para você conseguir resolver os seus problemas, por mais difícil que eles sejam. Eu passei por muitas situações assim esse ano de 2025 e por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui.
Já teve momentos assim, principalmente na parte financeira, que eu achava que eu não ia ter como resolver. Eu achava que tudo estava terminado, que eu já tinha feito de tudo. Mas ali no último momento, a esperança se renovava. Eu me apegava a Deus, orava, pedia direcionamento para Ele e encontrava uma solução. Então a gente tem que entender que sozinho realmente a gente não chega a lugar nenhum e que realmente sozinho a gente nunca está. Quando a gente tem Deus no coração, pode ter certeza que sozinho a gente nunca está. Então Ele vai preparar o caminho para a gente, Ele vai dar o direcionamento para a gente, desde que a gente seja temente e entenda que a vontade dEle para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Assim, eu não sou nenhum especialista em Bíblia aqui, nenhum especialista em religião. Eu trago para vocês as coisas que tocam no meu coração. E ultimamente eu tenho orado bastante e tenho lido bastante a palavra de Deus na Bíblia. E tem me dado muito direcionamento, assim. Então eu tenho sentido muita vontade de trazer para cá e para compartilhar com vocês essas reflexões, que na verdade são palavras de Deus, né, que eu acredito. E Deus tem me tocado para trazer isso para vocês em forma de vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, esses vídeos, essas reflexões, porque realmente são coisas sinceras que tocam no meu coração e que eu acho que muitas pessoas estão se sentindo assim, atribuladas, perplexas, perseguidas, abatidas, às vezes sem razão, às vezes sem ter o discernimento dos planos de Deus para a vida delas. Então isso gera isso mesmo, né? Mas quem tem Deus tem tudo. Eu tenho muita fé nisso. Eu recebi muitos comentários assim, incrédulos, né, com as coisas que eu venho dito aqui. Recebi um comentário de uma inscrita que falou assim: pô, cara, tudo você fica agradecendo a Deus, você fica agradecendo a alguém que nem existe. Olha só, gente. Assim, eu respeito a crença de cada um, né? Você tem o direito de acreditar no que você quiser. Aqui eu trago a minha visão de mundo, a minha crença, a minha percepção, né? Então, para mim eu sou grato, em tudo eu sou grato a Deus, em tudo. Para mim Ele é presente na minha vida, Ele é pleno, onipotente e onipresente. Então eu devo ser grato a tudo sim, a Ele na minha vida, inclusive aos vídeos que eu faço aqui no canal, às inspirações que Ele me dá, às mensagens que Ele toca no meu coração para trazer para vocês aqui. Então, eu não desrespeito ninguém nos comentários, assim, respeito a crença de todo mundo, mas esse tipo de pessoa, para mim, se não tiver aqui no canal, para mim não faz a menor diferença, assim, porque isso não agrega nada, né? A intenção aqui é agregar na vida de vocês e não causar polêmica, causar discórdia, né? Eu acho que são mensagens que eu venho trazendo aqui que tem só a intenção de ajudar. Então, se você está se sentindo assim, como eu falei, atribulado, perplexo, perseguido, abatido, você não está desamparado, tá? Você não está desamparado, você não está sozinho. Conte comigo também se quiser conversar aqui nos comentários. E lembre-se que tem alguém lá em cima que tem um plano muito maior para sua vida. Às vezes você não entendeu. Se você está passando por essa dor agora, por um sofrimento agora, você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Por pior que seja, por mais doloroso que seja. Mas tenha fé nele que vai passar. Que ele vai te dar a luz para você resolver esses problemas que estão acontecendo na sua vida, seja ele qual for. Seja de saúde, seja financeiro, seja no trabalho, seja na família, tá? Às vezes a gente olha para a vida dos outros e acha que ninguém tem problemas, mas todo mundo tem. Todo mundo tem suas dúvidas, suas contradições, seus dilemas, seus desafios, seus obstáculos. Todo mundo passa por uma jornada, assim como você também vai passar, assim como eu também estou passando. Ninguém tem a vida perfeita, por mais perfeita que pareça ser. Todo mundo tem suas barreiras a superar. Pode ser que você ache que o que eu estou falando aqui são obviedades, são baboseiras, né? Mas são palavras simples, mas que você às vezes esquece de aplicar na sua vida. Você às vezes esquece de aceitar que nem tudo está sob seu controle. De que existe um Deus que tem um plano muito maior para a sua vida. Tá bom, pessoal? Nesse fim de ano eu vou trazer mensagens assim, verdadeiras para vocês, do que realmente toca o meu coração.
E acho que nada toca mais meu coração do que a palavra de Deus. Ela que me direciona, ela que dita quais são os meus caminhos. Ela que não me deixa ficar angustiado, que não me deixa ficar aflito, desamparado. Porque eu sei que enquanto eu caminhar com Ele, as coisas vão dar certo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, comenta, se inscreva no canal. E eu espero você no próximo Papo Certeiro. Um forte abraço e até lá. Tchau.